o Trump basicamente está dizendo: olha, eles vão ser considerados terroristas. Estou fazendo um favor de avisar a vocês. O primeiro ato vai ser o de congelamento de quaisquer valores monetários que envolverem facções identificadas pelos Estados Unidos dentro do território americano. O Brasil está sendo avisado como cortesia pelo governo americano de que essa decisão já foi tomada. Que o Lula tem ligação com o crime organizado, tá? Nem o PT. Se você achar que tem, opinião pessoal sua, tá? Mas o Trump fez um anúncio da ofensiva que ele fará contra o PCC e o Comando Vermelho. Rapaziada, foi um anúncio importantíssimo porque o Trump basicamente está dizendo: olha, eles vão ser considerados terroristas. Estou fazendo um favor de avisar a vocês. E o primeiro ato vai ser o de congelamento de quaisquer valores monetários que envolverem facções identificadas pelos Estados Unidos dentro do território americano. E o que vai vir a partir disso, temos muito para debater ainda, mas queria começar aqui com você, Miqueias. Sua leitura aí desse cenário, das implicações políticas de tudo isso aqui no Brasil e o medo que assola aí, principalmente quem está devendo, né? Quem deve teme. Miqueias. Eric, essa notificação, essa informação, o governo americano diz que ofereceu como uma cortesia, porque em outros países, como o México, por exemplo, os cartéis de traficante de lá foram classificados como terroristas sem aviso prévio. O Brasil está sendo avisado como cortesia pelo governo americano de que essa decisão já foi tomada. Lembrando que alguns meses atrás ocorreu a reunião do chamado Escudo das Américas, onde Donald Trump começou uma nova estratégia de defesa para a América Latina com vários países, dos quais o Brasil acabou de fora, não foi convidado. E nesse lançamento do projeto Escudo das Américas, quando foi perguntada à Casa Branca, né, a representante da Casa Branca foi perguntada sobre essa questão do Comando Vermelho do PCC, ela disse que todas as cartas estavam na mesa. E confesso que essa notícia de asfixia financeira vindo para cima das facções sendo considerado terrorista pelos Estados Unidos, e esse aviso vindo primeiro ao Banco Central, porque essa notícia ela chegou direcionada ao Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, avisando: olha, nós vamos atuar em cima disso. Eu acho que causa mais preocupação a setores do governo brasileiro do que se de fato os Estados Unidos estivessem falando em bombardear território, bombardear barquinhos que estão saindo com drogas, aviões que possam estar saindo com drogas em direção à Europa e Estados Unidos. Isso porque, quando nós olhamos para o cenário brasileiro, nós percebemos que a economia brasileira ela está altamente atrelada, infelizmente, a questões ligadas ao tráfico de drogas. Quando olhamos o caso do Banco Master, por exemplo, vários e vários atores envolvidos nesse cenário têm envolvimento direto com a questão do tráfico de drogas. Quando pegamos, por exemplo, o caso das recentes prisões aí do MC Pose, do MC Ryan e do dono da página Choquei, embora a PF tenha identificado até o momento pelo COAF 1,6 bilhões de reais movimentados, a PF afirma que, considerando o tempo de atuação dessa organização criminosa, eles possam chegar aí a 260 bilhões de reais movimentados. Então nós não estamos falando aí de quantias pequenas, estamos falando de quantias absurdas, quantias gigantescas que movimentam uma estrutura política também. Porque, olha, não tem como você achar que um moleque como MC Pose, que é um semi-analfabeto, que um MC Rian, que já falou ali que mal tinha quinta série completa, alguma coisa assim, que esse moleque ele tenha condição de administrar um esquema financeiro desse tamanho. Já falei isso aqui 1000 vezes. Pega os áudios, as conversas que a gente tem, as interceptações de conversas, por exemplo, do Doca, um cara que também movimenta bilhões todos os anos com o tráfico de drogas, e você percebe que pela fala não tem como esse cara gerenciar um esquema desse tamanho. Então, a asfixia financeira ela vai atingir diretamente pessoas que cometem os crimes de colarinho branco. Essa é a realidade e esse é o desespero de muita gente. Porque nós tivemos o caso de Cabedelo
no Nordeste, Santa Quitéria, Nova Morada, entre várias outras cidades, onde praticamente quase toda a Câmara Municipal estava na folha de pagamento do tráfico. Nós temos agora policiais federais, desembargadores, presidente da Assembleia Legislativa na folha de pagamento do tráfico no Rio de Janeiro. Nós temos membros da Comissão de Direitos Humanos em São Paulo na folha de pagamento do tráfico. Nós temos tivemos uma notícia agora recente, eu vi hoje essa notícia, houve a troca de comando, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí o que começou a circular foi que o Lincoln Gakia, que é um dos principais promotores do Ministério Público que atuam contra o PCC em São Paulo, teria informado ao último comandante, né, o que acabou de sair do cargo, teria informado ao último comandante da PM, quando ele ainda era comandante da rota, de que haviam policiais na rota que estavam repassando informações para o tráfico de drogas para o PCC. E mesmo diante dessa informação do Lincoln Gakia, o comandante da rota, a época comandante da rota e depois comandante-geral da polícia, ele simplesmente não teria feito nada. Agora, com o avançar das investigações, e aí que o nome dele começa a surgir no GAECO, ele pediu para ir para a reforma, e aí acaba assumindo lá a primeira mulher comandante. Inclusive, parabéns à Polícia de São Paulo, que tem uma nova comandante agora. Mas nós vemos que, o que eu quero dizer com isso? Que em todas as esferas, seja ela no judiciário, no legislativo, no executivo, na segurança pública, nós temos pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. MC Pose, MC Rian, criminosos, mas não são os mentores intelectuais. Eles são os bodes expiatórios ali. Quando alguém precisa ir preso, alguém precisa levar a culpa. Mas alguém acha mesmo que o MC Pose tem condição de gerenciar um negócio de 1,6 bilhões de reais? Não tem, cara. Não tem. Então existe muita gente grande. E aí o que muda agora? Quando essa informação vem para o Banco Central, eles estão avisando, se prepara, porque nós vamos efetuar os bloqueios a partir daqui, a partir das nossas investigações. Porque no Brasil a legislação ela é muito lenta, ela é muito leniente, ela facilita a vida dos criminosos. Então nós temos aí várias e várias pessoas investigadas e que que continuam vivendo suas vidas normalmente. Olha, Sérgio Cabral não foi acusado formalmente de tráfico de drogas, tá? O único que os crimes do Sérgio Cabral estavam ligados à corrupção, não ao tráfico de drogas. Mas eu vou usar ele como exemplo só para fazer um paralelo. Vejam, Sérgio Cabral, por exemplo, preso há 6 anos, ele queria fazer uma delação premiada e, além da delação premiada, ele se comprometia a devolver ainda 84 milhões de reais. Esses eram os termos do acordo que ele estava tentando fechar à época. Vejam, um cara condenado por corrupção, por desviar bilhões dos cofres públicos, ainda preso, tinha 84 milhões de reais para poder devolver. E o mesmo acontece hoje, caso um grande traficante seja preso. Ele é preso, mas o dinheiro dele continua vivendo normalmente. As empresas dele continuam funcionando normalmente. A partir do momento em que os Estados Unidos classifica por si só, independente das investigações brasileiras, independente da concordância ou não das autoridades brasileiras, no momento em que ele classifica um elemento criminoso como terrorista ligado ao PCC e ao Comando Vermelho, todas as contas bancárias e empresas deverão ser bloqueadas. E olha, diferente, isso vai além da magnetisca, a gente discutiu muitas vezes sobre magnetisca com relação ao Alexandre de Moraes, se ele realmente teria todas as contas bloqueadas, como é que seria e tal. Olha, nem todo o mundo concorda com a aplicação da magnetisca. Então, alguns vão fechar os olhos e vão ter uma certa aceitação caso alguém apoie uma pessoa sancionada pela magnetisca, porque a magnetisca ela ainda é uma decisão política, ela ainda tem uma percepção ali de, será que o cara é mesmo? Será que o cara... Agora, quando nós falamos de terrorismo, a Rússia não apoia o terrorismo, a China não apoia o terrorismo, é quase que uníssono. Se os Estados Unidos classificarem um grupo como terrorista, a China também vai quase de imediato validar aquilo. A Rússia quase de imediato vai validar aquilo. A Europa quase de imediato vai validar aquilo. Porque terrorismo é considerado grave por 90% dos países do mundo. Tá? Então, ao fazer isso,
Se os Estados Unidos começarem a bloquear o dinheiro e as empresas ligadas à lavagem, a essas organizações de traficantes que passam a ser consideradas como terroristas, o impacto político e econômico vai ser surreal. Então, o pessoal está batendo cabeça, não é por medo de jogarem bomba aqui. Se jogarem bomba, só ia ser, na verdade, um palanque político para aqueles que se dizem defensores dos direitos humanos, para aqueles que dizem defender a soberania nacional, eles poderiam fazer palanque em cima do sangue que está sendo derramado aqui dentro. Sangue de até, inclusive, pessoas que, na minha opinião, merecem, tá? Mas eles poderiam fazer palanque político. Então, na verdade, seria até um jogo. Ah, tomara que jogue uma bomba aqui, porque aí eu tenho mais um inimigo para criticar e aí as pessoas esquecem da merda que eu estou fazendo. O governo até preferiria que caíssem bombas, mas a partir do momento que o ataque começa a ser no ponto financeiro, nós vamos ver algum desespero acontecendo, nós vamos ver muita gente sem saída, sem saber o que fazer, porque o MC Rian é criminoso? É. O MC Pose é criminoso? Sim. Todas as outras pessoas envolvidas nesse esquema que a gente acabou de presenciar agora são criminosos? São, mas eles não são os grandes players desse esquema. Eles só são ali os bodes expiatórios. Mas a nossa investigação, a gente sabe, no Brasil isso acontece. O próprio caso da Marielle foi um exemplo. O caso da Marielle quase que não foi desvendado, porque você tinha políticos como a família Brazão tentando impedir a atuação da polícia. Você tinha delegados, você tinha pessoas dentro da Secretaria de Segurança Pública tentando impedir o avanço das investigações. Olha, prende aqui o Adriano da Nóbrega, prende fugiu o nome agora, os caras do escritório do crime, que são os criminosos violentos. A gente prendendo eles já deu uma resposta para a sociedade aceita e a gente exclui o nome dos políticos. Isso acontece o tempo todo. Só que isso é uma decisão do Brasil. Isso é uma coisa que acontece no Brasil. A investigação para no meio do caminho. A investigação americana vai parar no meio do caminho? Só se for do interesse americano. Mas no momento, com a atual conjuntura política, não é. Então, essa classificação vai ser pior do que cair bomba dentro do Brasil. Pior para alguns, tá? Não é nem que eu não concorde. Vai ser pior para alguns, mas é isso que vai acontecer agora. É isso, Miquel. E a gente pode trabalhar com uma régua, né? Vamos ver quem mais está incomodado. Inclusive, vendo algumas reportagens dizendo que o Lula, apesar de ter feito um acordo com o Trump para lidar com o crime organizado, o Lula e o PT foram pegos de surpresa com tudo isso. E no final dizem que a preocupação com relação à soberania do Brasil segue. Porra, aí tem que ouvir um negócio desse, né? Carcará, a gente tem que ouvir um negócio desse. A preocupação é com a soberania do Brasil? Ou é com eles mesmos serem pegos? Porque, reforçando aqui as próprias falas do Miquel, gente, a partir do momento que os Estados Unidos entender que o João das Couves, que tem uma mega empresa, é um empresário da Faria Lima, está recebendo dinheiro do PCC e mandando para os Estados Unidos, para a Interpol, para os Estados Unidos, para a CIA, esse cara passa a ser PCC. Porque PCC não é uma carteirinha que você assina, não. Agora eu sou membro do clube PCC. Se eu tô pegando dinheiro do PCC, lavando esse dinheiro e mandando para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, porra, esse cara é do PCC. É simples assim. E aí ele entra na Interpol. Aí o político está preocupado com soberania. O PCC faz menos mal pra gente do que o Trump vai fazer? É melhor manter o PCC e o Comando Vermelho do que cogitar que os Estados Unidos vai atacar essas facções? Bom, te pergunto, Carcará, sua leitura. Cara, vamos lá. O que é que está por trás disso aí? Eu acho pouco provável o americano replicar o que ele fez na Venezuela aqui. Então, o Brasil é muito grande, cara. O Trump sabe, o governo americano sabe, que não vai confundir o Brasil com a liderança atual. O que me deixa mais desanimado, cara, eu fico fazendo assim, as pessoas não... Eu tenho uma visão muito doida das coisas, cara. Vocês estão falando do Trump, essa intervenção aí do PCC, do Lula, do PT, do STF, e eu fico olhando assim, onde é que está a ABIN nesse período todo? Não chegou para o Lula? Situação, presidente, o PCC, o grupo faccionado X, Y, mais de 80, não vou ficar repetindo aqui, a gente só fala dos principais, né, que é do CV, PCC e TCP.
Família do Norte, mas são mais de 8, são 125 grupos, pequenos grupos espalhados no Brasil, cara. Isso virou uma metástase, é um câncer. Aí a BIM, qual o relatório que ela leva? E se ela levar, o presidente faz o quê? Caga pro cara da BIM, o general Amaro, que é o chefe da BIM, do SNI, aliás. Do SNI não, da BIM é isso. Do GSI, desculpa, o chefe do GSI. O cara caga, e se ele cagar, ele não vai enquadrar o presidente por prevaricação na função e jogar o Brasil, a nação, em perigo. Ministro da Defesa, o seu Músico, eu sempre elogio ele aqui, ele não sabe que o crime transfronteiriço, a curva crítica da violência urbana, da segurança pública, ultrapassou o limite e virou segurança nacional. Ele não assessora o presidente, aí o presidente caga para ele, é isso? Como se fosse um Deus? Onde é que está escrito que o presidente ele pode fazer o que ele quiser com a segurança pública, com a defesa nacional, com a soberania, com tudo? Ah, eu sou presidente, eu fui eleito, agora eu posso fazer a porra toda, eu posso chegar aqui o GSI, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, o Comandante do Exército, da Marinha, me assessorar. Eu falei, não, eu sou militante, eu quero ficar junto com esse pessoalzinho aí, com o Maduro, com o Irã, com o PCC, com a porra toda. E quer dizer que todos os entes do Estado, que não é do governo, não vale nada, só quem vale é o cara que foi eleito. Então, toda a história do Brasil de 526 anos pode ir pro caralho. É só chegar um cara eleito, pronto, esquece isso aí, esquece Exército, Marinha, Força Aérea, GSI, Polícia Federal, que vale agora o que eu quero. Eu sou o presidente, me obedece, que agora eu vou brincar no ventilador soltando um pipo, porque eu não tive infância, eu quero sacanear isso aqui, transformar isso aqui no puteiro. Vocês não são autoridade, eu sou o único. É assim que funciona? Aí vem falar de soberania. Rapaz, o que acontece é o seguinte, no Brasil, as autoridades perderam a vergonha na cara. Ninguém sabe qual é a sua verdadeira função, ou se sabe, é tão covarde e está ali naquela função não porque é merecedor, é porque ultrapassou todos os homens de honra, jogaram fora e botaram os piores para cada função. Aí que eu sempre falo, como é que um vagabundo vai enquadrar outro vagabundo, que vai prender um vagabundo, que roubou um vagabundo, que está sacaneando o povo, que está roubando o povo? Não tem como, pô. Aí é o nível que chega. Aí é o governo americano, eu falei, tem gente, o profeta com a cara, eu falei, ó, ele vai começar com a cara, Magnitsky não é nada, Magnitsky é o cocô do cavalo do bandido dentro das punições que o governo americano faz. Pega pro cara ali, não é nada. O problema é a seção 301, é o FICO, OFAC, isso vai pegando todo o sistema financeiro, todo. Aí entra punição contra o Estado, entra retaliação econômica, aí o cara, é tudo mentirinha. Aí o que é que eu falei? Na Venezuela, começa aplicando a Magnitsky, depois avisa lá na ONU que o presidente tal tá junto com o narcotráfico, aí ninguém continua acreditando. Cara, vou botar um naviozinho ali pertinho de vocês, vou botar mais um porta-aviões, vou mandar um míssilzinho acolá. É desse jeito que começa, tá, senhores? É desse jeito que começa. O Brasil está muito longe para acontecer isso aí. Mas se continuar nessa putaria de amor ao narcotráfico, não sei não, hein? Alguém acreditava que o presidente da Venezuela ia ser arrastado igual um porco imundo? Em 12 minutos acabou o combate? Eu estou aqui um mês avisando, 2 meses, senhores. O americano vai chegar no Irã, vai meter a porrada para cima, vai botar tudo abaixo, vai ficar por isso mesmo. Não adianta esquerdista chorar, ficar vendo canal de esquerdista dizendo que o Irã está ganhando. Hoje mesmo o canal já foi aberto, o Irã já regou, não fala mais porra nenhuma, o americano, essa porra aqui tá comigo. Alguém esperava que o americano, depois de 50 anos, todo mundo, inclusive o Papa lá, nosso terroristazinho, o nosso muçulmanozinho aqui, jihadista, é só orar. E aí, alguém esperava isso? Que ia chegar um presidente, chegar e meter a porrada, assim, acabar com essa vagabundagem que já durava meio século? Pois é. Ninguém acredita que pode acontecer isso aqui no Brasil também, né? Aí fica a pergunta. Meu amigo, se isso acontecer, o menos culpado vai ser o Lula, porque tem o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, tem o Congresso Nacional, tem essa tal de OAB, que eu não sei para que serve esta porra, tem a Procuradoria-Geral da União, a Advogado-Geral da União, tem todos os entes do Estado que não tem nada a ver com o presidente. O presidente é só um representante
num cargo transitório, que vem e vai, pode ser preso, pode não ser eleito, pode ser tirado do cargo. Eu quero ver o cara tirar do cargo o STF, tirar do cargo as Forças Armadas, tirar do cargo uma instituição secular, milenar, que foi feita para que o Estado exista. Aí essas pessoas estão lá, fazem parte de instituições seculares, aí me vê um candidato a presidente, o cara chegou ao poder, avacalha com o cargo, não faz jus à função que está lá, não é merecedor do cargo e fica todo mundo cumprindo ordem. Aí pronto, aí começou. Magnitsky não sei quem, agora o governo americano atropelou todo mundo e falou com o gerente de banco, que é o presidente do Banco Central, que é o gerente de banco. Ô gerente, avisa aí que eu vou sentar a porrada aí, tá? Eu vou investigar essa porra toda. Cara, isso aí era pro presidente americano tá ligando pro Lula, o presidente o camarada Luiz Inácio Lula da Silva. Vossa Excelência, qual a ideia? Vai continuar fazendo barreira para combater o narcotráfico, o narcoterrorismo? Então vamos dar um clique aqui. Não, cara, não teve nada disso não. Ó, foi até uma mulher que ligou, liga lá pro gerente do Banco do Brasil lá e fala que a peia vai comer. Cara, eu fico olhando, rapaz, olha o nível que chegou, cara. O cara me avisou, né? Ainda foi bonzinho. Que no México eles nem avisaram, chegaram sentando na porrada. Pois é, cara, aí nós somos a 5ª nação do planeta, a 4ª em terras contínuas, um dos maiores, uma das nações mais ricas do mundo, com essa representação pífia política. E um bando de maluco, perturbado mentalmente, achando isso bonito. A nação escrava, pô. Para que adianta ele ser o maior produtor de nióbio, de petróleo, de agricultura, se o dinheiro não chega no povo? É tudo desviado. O nego manda dinheiro para Venezuela, sei quantos bilhões para Venezuela, manda dinheiro para Cuba, manda para Angola, Moçambique, manda dinheiro para tudo que é lugar. Dinheiro do povo. Refinarias vai lá, inaugura a placa, aquela placazinha que vai ser a refinaria, some, o dinheiro também some. Inaugura a placa e 90 bilhões vai embora. Aí quem que vai consertar essa porra? O Trump que vai ter que fazer isso, é isso mesmo? Vai vir um Trump para consertar o Brasil? Vai vir um Trump para combater o narcotráfico? A gente com o maior poder militar da América Latina? Quer dizer que esse poder militar não serve para nada, não serve para combater a porra de um boy que virou bandido, porque a lei permite ele ficar na culhão. O exército brasileiro não consegue combater isso. O ministro da Defesa aceitou isso. Cara, aí eu fico assim, cara, eu fico olhando assim, cara, será que o ministro da Defesa ele não vai chegar por bem, cara, presidente? O Trump vai enquadrar a gente com o maior exército da América Latina, e o senhor não vai usar o exército para combater o crime organizado, é isso? Cara, eu estou falando, as autoridades não são filhas do Lula, do presidente, não. Elas estão ali, mas não é escrava do presidente. Elas quiseram falar assim, ó, não quero mais ser o ministro da Defesa do senhor, não quero ser mais o ministro da Justiça, eu não quero ser mais ministro disso, secretário disso aqui. O senhor não serve para ser o meu presidente. Eu não vou servir ao senhor desse modelo aí, que o senhor está todo errado. Mas ninguém fala porra nenhuma, é o diabo do medo, os puxa-saco velho, uns velho frouxo, cagalhão, cara. Dá nojo, cara. Nós temos o maior exército da América Latina. São 400 mil homens, se a gente quiser. É só dar ordem, acabou. Não tem, aqui o inimigo não tem artilharia, não tem fogo naval, não tem fogo aéreo, não tem morteiro, não tem artilharia, não tem drone, não tem porra nenhuma. Um bando de vagabundo que fica vendendo droga porque tem uma multidão de viciado, porque a esquerda levou o povo a ser viciado, com esse papo de liberar 30 gramas de droga, libera 30 gramas que está liberado, 2 pedazinhos de crack está liberado. Ah, se for pego, a audiência de custódia está só... É isso que o Estado fez, pô. Aí me vem o Lula, não vou usar o Exército mais não, vou fazer uma Guarda Nacional. Isso é papacá. Eu quero saber se o Congresso Nacional e o Ministro da Defesa vai deixar o Exército ser jogado de escanteio de novo e gastar um monte de dinheiro para formar uma Guarda Nacional que tem que recrutar, formar, criar a instalação. O Exército vai ficar olhando isso aí tudo, chupando o dedo? Eu não sei, cara, eu não sei onde é que as autoridades estão com medo de chegar pro Lula e enquadrar ele, pô. É o Brasil que está em jogo, não é a pessoa do Lula, não. Um senhor de 80 e poucos anos, já quase 90, já deve estar caducando, falando merda. E as autoridades não se reúnem para enquadrar o cara, pô. O cara foi eleito para ser o presidente do Brasil, não é para ser presidente da ideologia dele, não. É uma baixaria, pô. Aí me vem o Trump agora, vou resolver essa porra.
Já que o Exército, o Ministério da Defesa não fez porra nenhuma, o Ministério da Justiça falou que está tudo bem. O governo do Ceará fala que isso aqui é uma Suíça. A Bahia fica lá, aquela vagabundagem lá, a polícia saindo na porrada de manhã, tarde e noite, e o governador nem é comigo. Ninguém quer combater nada, não, vamos tratar o crime não se trata, o crime se combate. O Bukele não tratou com o crime, o Bukele destruiu o crime. O Donald Trump agora com os terroristas do Irã não tratou com os iranianos, massacrou eles lá na porrada, sem negociação. Ah, não, a gente vai ver. Vamos ver o que é bom, se não é. Vamos perguntar se o traficantezinho que vota em mim, se eu posso fazer uma patrulha ali de noite, se a gente não foi muito violento. Tem que ver se não vou perder voto no presídio. Tá de sacanagem. Meu irmão, isso não engana mais ninguém, não. É uma baixaria, cara. Narcotráfico, o narco-estado instalado, clepto-estado instalado na nação. E no final, essa juventude está toda corrompida, o culpado é o Estado brasileiro, que deixou eles à vontade. Boizinho, o presidente da República, rouba um celularzinho para tomar cervejinha que não faz mal a ninguém. Vou roubar, porra. Se o homem, o chefe de Estado falou que não tá nem aí, roubar o celular faz bem. Agora tu imagina o governo Trump, cara, vamos ver quem é o presidente Lula. Falas do Lula. Quando sequestraram o Abílio Diniz. Aí eu fui lá negociar com meus garotos lá, Salto Diniz chamou os terroristas peruanos de meus garotos. Aí depois, outra fala do Lula. Eu fico puto quando o cara tá roubando um celularzinho, alguém dá um tiro e mata o garotinho, roubando só para tomar uma cervejinha e comer uma picanhazinha na farinha. Outra coisa do Lula. Aí imagina o Trump assim, quem é aquele lá? Pode ser ali o ministro da Justiça. Onde é que ele tá? Está na comunidade mais violenta do Brasil, Maré. Está entrando aí com tapete vermelho. O Lula quer enganar quem, cara, com isso? E aquela mulher lá? Aquela ali é a dama do tráfico lá da Amazônia. O governo pagou passagem aérea, o caralho, ela circulou e ainda levou projeto. E aquela lá é o Lula, é lá em São Paulo. E aquela mulher lá é do PCC, está do lado dele. E o que é que esse povo está comemorando aí nesse vídeo aí? Ah, não, porque o Lula venceu, o PCC, todos os traficantes vibrando porque ele venceu. E aí, população? Você que é esquerdista, defende aí. Me rebate aí nos comentários aí. Júlio Roque, vamos lá. Diante aí desse cenário, dessas forças, o Lula pode utilizar disso aí para sustentar a narrativa de que agora ele combate o crime organizado. E quem sabe, Júlio, imagina só. Vamos supor que começasse a ter operações e tudo mais, para o Lula se aproveitar disso, tá? E aí, obviamente, ele só faria isso porque tem interesses eleitoreiros com isso, ok? Ok. E também de não ser pego aí pelo Trump. Se a população acostumar com isso, não dá para ele voltar depois, né? Então, de repente, a gente acaba ganhando com isso, né? O que você acha? Bem, o grande Eric, vamos fazer uma analogia bem simples, que é praticamente uma matemática de criança. O governo do PT foi o governo que mais governou o nosso país. Então vamos lá. Lula 1 e 2, 2003 a 2010. Dilma, governo 1 e 2, 2011 a 2016. E Lula no governo 3, de 2023 até hoje. São 14 anos ininterruptos do governo do PT. E ele vai resolver agora. Ah, tá bom, Eric. Tá bom. Então, no mínimo uma inocência, como você mesmo disse, sequer o controle da narrativa, mas as ações continuam e não parou. O país se tornou cada vez mais corrupto, cada vez mais violento. Estamos numa violência urbana desenfreada, onde você vê o total poder dessas organizações narcoterroristas e ele vai resolver agora com uma canetada. Tá bom, Eric. É, no mínimo, para se ter uma reflexão. Governos como o do México, como da Colômbia, do Peru e da Bolívia, também vivem, né, o assolamento do narcotráfico em seus países.
São décadas de combate, guerrilha que agora é partido político em alguns países. O que nós estamos vendo é simplesmente tudo se mobiliando para que nada aconteça. A narrativa vai ser linda, mas o que está acontecendo na pele das populações dos países é completamente diferente. Então, o retrato a qual você vomita para o mundo é maravilha, é Finlândia. Mas quando você vem aqui, é pior do que qualquer currutela ou rua do Haiti. Então, é isso que nós estamos caminhando. É simplesmente ver o narcoterrorismo tomando territórios, usando drones, há muito tempo matando cidadãos, policiais e agentes de segurança pública, né, há décadas, e nunca foram considerados como tal. E agora, num único documento assinado, tudo vai se resolver, Eric. Eu acho que estamos vivendo, né, a toca do coelho. Estamos indo cada vez mais profundo na toca do coelho. E isso é Alice no País das Maravilhas. Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, vamos lá. Quer dizer, então, que o Exército deixará aí de fazer suas GLOs no que depender do Lula. E vamos ter a força aí do Lula, de PRF, de PF, de guardas nacionais criadas, em cima disso. Mas pegando aí a fala brilhante aí do Miquel, que pontuou como é que ele atuou desde agora. E, Júlio, só uma correção rápida, são 16 anos e meio. Porque 14, a Dilma ainda teve 1 ano e meio. Foram 2 anos de Lula, ou seja, 2 gestões de Lula foram 8, mais 4 da Dilma, 12, mas só que ela ainda teve 1 e meio. Então tinha 12, teve mais 1 e meio, 13 e meio, mais 3 aqui do Lula, são 16, quase 17 anos. Em 3 meses vão ter 17 anos aí de... Pode falar. Então quer dizer que ainda tem a lambuja. Que canetada pesada vai ser essa aí agora, mudando e tirando o GLO de pauta. E o mais interessante, em El Salvador funcionou porque as Forças Armadas foram incluídas nas forças de segurança contra o narcoterrorismo. Mas aqui vai ser tirado. Aqui a gente tira, né? E, Carcará, as mais línguas nada, gente. Sai uma reportagem gigante na Veja aí. Eu vou citar porque não é uma notícia de momento. Foi, de fato, uma matéria da Veja específica sobre isso. Falando que o Lula e os seus principais assessores ainda têm uma preocupação de, já que o Flávio Bolsonaro pode vir a ganhar, eles jogaram aí que, enquanto as Forças Armadas tiverem poder, um golpe sempre será um medo do país, e por isso o poder das Forças Armadas na política deveria ser tirado de imediato. Então te jogo essa aí, Carcará. Além de tudo isso, de acabar com o GLO, eles estão tentando passar uma proposta para que os militares da ativa, que estejam indo para a reserva e que tenham presença nas redes, não tenham o poder de ser candidato por causa desse medo aí. Que coisa maravilhosa, né? Esse país só cresce, né, irmão? Carcará, com você. Então, cara, isso aí é uma cópia da Colômbia, né? O que é que a Colômbia fez? O presidente vagabundão da época do Pablo Escobar não deixava o exército atuar. Não deixava. Então, tudo que ia acontecer, o presidente que autorizava. Ele nunca autorizava o exército fazer nada. Então, ele falou que estava com ele, ó, tá comigo. Só que não vai fazer nada porque ele nunca autoriza. Rapaz, ó, a Polícia Federal tem 13.900, o contingente do Brasil todinho, 13.900. Da PRF, quase a mesma coisa, 13.400, alguma coisa assim. Ou seja, 27 mil, os dois juntos aí, que dá 13.500 para cada um. Só o estado do Ceará, o contingente deve ser uns 27 mil a 30 mil militares, só o estado do Ceará. Aí o Lula quer que a Polícia Federal, o PRF, saia das funções administrativas de fronteira, aeroporto, porto, para ir fazer o quê? Combater o crime na favela? O Lula tá achando que essa porra é assim. Não, não, sai daí, sai do aeroporto aí e vai invadir ali a favela do Alemão. Aí o traficante, oba, agora o aeroporto tá livre, oba, agora o porto tá livre, que o Lula tirou a nossa resistência. O que eu tô vendo é isso aí, cara. Tecnicamente é isso aí, pô, sai daí e vem pra cá. Isso aí quem faz isso é narcotraficante, cara. Que quer tomar o país, tira a polícia da função
e bota num local que não tem nada a ver. Função que é da Polícia do Estado, do Ceará, de Pernambuco, do Maranhão. Aí não, vou fazer uma nova força. Peraí, e o Exército, que é a maior força da América Latina? 380 mil homens, as Forças Armadas. Ah, que eu vou criar uma nova força. Não, isso não é criar força, isso é gastar dinheiro. O Brasil já está devendo 1 trilhão e 100 bilhões por ano de dívida. O brasileiro, nós pagamos 1 trilhão de reais por ano de dívida do governo Lula. Ele é um dos responsáveis por aumentar essa dívida. Ou seja, nós somos escravos desse péssimo administrador. Aí o cara vem aqui com esse papo babaca de Maduro. Ah, que eu vou criar uma força nacional, uma guarda nacional para me combater o crime. Mas eu não vou usar o exército. O exército não pode ser usado, não. Nem a polícia militar. E se a polícia atacar a bandidagem, a gente cai para cima. Manda lá manda lá a Benedita da Silva, liga para a ONU, chama os direitos humanos, fala com o Luciano Huck, ó. Os caras estão matando os compicha, porra. Não pode não. Aí agora vem agora, não, agora eu vou consertar. Só falta o Lula, como eu disse aqui, um dos internautas aqui, cantar Imediral de People, igual o Maduro, meu irmão. Só falta isso agora. Meu irmão, não é guerra, não. Eu não acredito que as Forças Armadas vai se resumir a isso, cara. No final, foi para isso que as Forças Armadas existiram. Expulsaram o imperador, criaram a bandeira nacional, ordem e progresso, e no final é isso. Ser jogado ao relento, ao nada. Qualquer um que chegar para ser o presidente agora, a Força Armada fica quietinha em nome da hierarquia e da disciplina. Acabou a resistência, acabou o desejo de lutar pelo povo. Terrorista agora para as forças, agora é uma senhora com 90 anos com a Bíblia na mão, a garota com batom, equivalente a um guerreiro do Talibã, do ISIS. Eu não acredito nisso não, cara. Não acredito que é isso não, cara. As Forças Armadas chegaram nesse nível de enquadrar pessoas comuns como terroristas e agora não vão ser usadas mais para nada. GLO, que está na Constituição, não. Dá a volta, que isso é muito poder para vocês. Camarada, aí tá difícil, viu? Tá difícil. Aí você vê a tropa debandando, meu irmão, não quer ficar. E não é por causa do salário, é porque a tropa não se sente mais representada. Não olha assim, esse é meu general, esse é meu almirante, esse é meu brigadeiro que eu vou para a guerra porque o cara lidera. Meu irmão, a partir do momento que a tropa não vê mais isso, mete o pé. O oficial não ganha tão mal assim, não ganha bem, mas não ganha tão mal. A mocidade não quer ficar, pô. E você conversa com os caras, cara, eu me sinto mal. Porque você não sente mais o poder militar ali, aquela verdade ali. É só aquele, porque o chefe quer, é que o Lulinha Paz e Amor que pediu. É desse jeito, cara. A tropa não aguenta, pô. Ainda para completar a esculhambação, tava a USP lá na mão. Ah, não, agora vamos acertar esse currículo de vocês aí. O pessoal militante da USP lá de letras, filosofia, não sei o que mais lá, deve entender pra caralho, né? De artilharia, infantaria, cavalaria, paraquedismo, guerra na selva, combate noturno, diurno, deve entender pra caralho, que estão sendo chamados para modificar como é que se diz? O lastro de ensino dos alunos da AMAN, porra. E ninguém fez nada. Só falta chegar agora na Marinha, muda essa porra aí. Esse negócio de submarino tá tudo errado, a energia nuclear não é mais do átomo, é feita agora do bago de laranja. A usina nuclear ninguém faz mais com urânio, é com cocô de vaca. E é lacração mesmo, e muda porque agora é tudo esquerda, é comunismo, e vocês, o almirante usa vestido, o general usa saia, igual o americano com Biden, né? Porra, cara. Aí nós temos o maior exército da América Latina, temos a maior força aeronaval da América Latina, uma das maiores do Ocidente, que é a da Marinha. Temos o maior corpo de fuzileiros navais, força de artilharia, temos quase 2.000 blindados, juntando carro de combate e tudão. Não, isso não serve não. Eu vou criar uma nova força, vou juntar ali os militantes do MST, juntar aqui e ali, tiro a Polícia Federal do serviço dela do aeroporto, do porto, sei de onde, crio um bandão aqui, igual o Eduardo Paes fez lá com a guarda lá do Rio de Janeiro, e vou combater o crime. Como se fosse assim, ó, criar um grupo, criar uma força, fosse assim, ó, criar um novo contingente,
Que isso é papo para 10, 20 anos para você formatar, criar, instalação, tudão. Ou seja, fazer uma nova despesa porque não quer usar o que tem. Por causa do revanchismo com os militares. É isso que está acontecendo, cara, revanchismo. Aí quem está por trás disso aí? É Disseu, é Gleisi Hoffmann, é aquele cara lá, dono do MST, o Gordão fica mandando os outros invadir terra e ele fica lá comendo churrasco lá no Rio Grande do Sul, o Pedro Stedley e outros militantes desse aí. Aí fica o povo aí, cara, jogado das traças. Rio de Janeiro, brigada paraquedista, pronto para em condições de só dar ordem. Foi feito isso, pô, em 2011, lá no Alemão. Eu estava no Rio Nativa, vamos invadir a Maré. Cheguei lá com o primeiro contingente, eu e meu destacamento, 18 comandos anfíbios, de madrugada. Entramos naquela porra debaixo de bala lá. Amanheceu o dia, essa porra tá com a gente já. Primeiro dia, primeira noite, com menos de 6 horas, tudo nosso já, essa porra aqui. Não somos culpados em sair da Maré e a vagabundagem voltar.